E agora mais um Soulcast para você. E você já sabe, né? Soulcast é o podcast oficial do Terceiro Setor. A gente gera conexões e traz gente aqui para falar cada vez mais sobre a importância de ajudar. Ajudar as pessoas que precisam e ajudar a nós mesmos. Porque quando a gente ajuda alguém, o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos. E olha que honra hoje, recebendo aqui essas mulheres fantásticas, fenomenais, que vão dar aula pra gente hoje aqui sobre o que é fazer o bem e fazer o bem da forma certa. Quero receber aqui com muito carinho a nossa querida Luciana Bernardo, que é diretora executiva da Associação Viva e Deixe Viver. Bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer imenso ter você aqui com a gente, pra gente bater esse papo aqui super agradável. E também com a publicitária e especialista no mercado financeiro, e todas as suas derivações, né? A Carol. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Olha só, estou bem acompanhado hoje, hein, gente? Ó, mercado financeiro e instituição, uma das mais sólidas aqui do Brasil. Já está desde 1997, fazendo bem, levando o poder que é ajudar as pessoas. E ó, você que está em casa, está assistindo a gente está aqui na Record News, no programa Inova 360, também no Batalha das Startups, e você pode acompanhar a gente também em todos os canais digitais, dar o seu like, o seu comentário, a sua curtida, compartilhar. O papo hoje vai ser um papo muito agradável, né, Carol? Porque a gente tem um monte de pergunta para fazer para a Fernanda, entender como é que a Luciana entrou, né, Lu, nesse mundo, né, de uma associação que ajuda tantas pessoas, que tem um reconhecimento já da sociedade e principalmente faz bem ajudar o próximo, né? Muito, faz muito bem. Mais do que muita gente imagina, essa é a verdade. Acho que é uma via de mão dupla, que só você estando ali na linha de frente é para você sentir e poder espalhar, porque realmente eu acho que é uma das maneiras mais eficientes da felicidade é exatamente isso. Você saber que você está contribuindo para uma sociedade melhor, contribuindo para a saúde mental das pessoas, contribuindo com crianças hospitalizadas, contribuindo com a cultura no país. Então, é um apanhado de benefícios que só valoriza o nosso trabalho e nos dá força, né, para seguir adiante. É verdade. É tão poderoso que você falou, porque eu já participei de algumas ações, é muito legal que quando a gente faz algo para a pessoa te agradece. Aí, algumas vezes eu falo assim, obrigado você. A pessoa, não, obrigado você. Eu falo, não, obrigado você. E fica naquela, né, retribuição. Porque eu acho que isso é a coisa mais gostosa que tem. Isso não tem preço, né? É verdade. Eu acho que quem doa também tem uma recompensa, eu acho que às vezes até maior de quem recebe, né? É verdade, melhor dar do que receber, né? Já. Agora vamos lá, a gente tem uma pauta aqui de um monte de perguntas para te fazer, para você, né, explicar para a gente muito sobre a associação. Vamos começar, Carol? Vou deixar para você fazer as perguntas aí e eu fico aqui só me divertindo aqui com vocês, levantando as bolas, pode ser assim? Combinado. Então vamos lá, deixar a voz para as mulheres, né? Afinal de contas, as mulheres que mandam. Vamos lá, então. Luciana, antes mesmo, né, de falar da instituição, primeiro me conta um pouco sobre o que te motivou a atuar nesse setor, né? Que é uma área de tantos desafios e que, infelizmente, não é tão apoiada, né, como deveria ser hoje. Acho que, na verdade, veio um pouco assim, de um conceito familiar, né? Muito se começa dentro da própria casa, às vezes até de alguma religião, enfim. No meu caso, eu trabalhava na área de marketing também, de uma empresa grande, e aí eu comecei a fazer algumas promoções e umas parcerias com instituições grandes e comecei a me interessar e vi que o meu propósito estava ali, né? Então, desde os 19 anos, comecei voluntariamente alguns projetos e depois, profissionalmente, já formada, trabalhar numa empresa, e foi onde me chamou a atenção. No caso da Viva, especificamente, que acabou sendo instituída em 1997, foi um período em que eu trabalhei com o fundador, que é o Valdir Cimino. Então, eu vi nascer, né, o projeto, né? Eu acho que já vou entrar até em outras questões aí que vocês tenham. O Viva, ele nasceu dentro do Hospital Emílio Ribas, né, um ícone aqui em São Paulo, e ele nasce numa necessidade de humanizar o tratamento, humanizar as relações humanas dentro do hospital,
que naquela instância não havia comitê de humanização, então, às vezes o paciente falecia, a família ia chorar num cantinho, numa árvore, né? Então, tudo era detalhe. Por que não ter uma capela para as pessoas rezarem? Então, tudo é dentro de um conceito macro-humanização. E a contação de histórias, que é a nossa proposta, ela vem também para estreitar essas relações do voluntário para com o paciente, com o cuidador e até com a equipe multidisciplinar, né? Então, em dado momento, a gente ali, estando ali com as crianças, a gente acaba fazendo parte, né? Nós somos prescritos, na verdade, muitas vezes, para ir no quarto pelo médico quando ele acha que às vezes a criança está um pouco quieta, carente, chorosa ou impaciente também. Então, isso tá ganhando muita força, né? Nasce, então, em 97, de um grupo de amigos. E aí, com a necessidade de uma melhor organização, uma capacitação mais profissional, ele foi ganhando corpo e aí... Este ano comemoramos 25 anos, no mês de agosto. Então, é uma bodas aí para ser bastante celebrada. E eu acho que o projeto foi se edificando, né, pela própria força da prática. Agora eu vou deixar vocês perguntarem, porque eu engado tá aqui. Nossa, muito bom, né? Você se 25 empolgou, anos, a gente uma A gente vida. deixou, né? Ela tá contando com tanta paixão, né? Com tanta emoção. E aí eu só posso te perguntar uma coisa, depois de você dar esse depoimento tão apaixonante, né? 25 anos, nasceu. Qual assim, para você, foi a história mais marcante que falou assim para você, não, aqui é meu lugar? Qual foi esse turning point, assim, que você viu que a Viva era realmente o lugar para você comprar causa, para você entrar de cabeça? Teve algum fato, assim, algum momento? Eu acho que vários. Você já está com os olhos marejados, que eu já tô, não tem problema, tá? Pode soltar aí. Eu acho que vários. Quando você está num ambiente árido, difícil, que é o hospital, né? Mais o Emílio Ribas, né? Que é um ambiente... As pessoas Estão frágeis literalmente ali, né? frágeis, elas não usam máscaras, né? Aliás, na própria capacitação, né, que a gente faz com os voluntários, assim, tem uma das regras que a gente coloca, que é a importância de você se pôr no lugar do outro, né? Da empatia, própria empatia, né? Então, assim, eu não vou com um brinco grande, eu não vou maquiada, eu tenho toda a regra de ambientação hospitalar, do cuidado da minha saúde também, para eu me proteger, então não vou com um sapato aberto, enfim, a gente tem um manual, que é a NR32, que foi desenvolvido especificamente para o voluntário, para ele poder atuar dentro do hospital, né? Isso foi construído dentro e com a participação de médicos, é super importante. Então, assim, no meu caso, era entrar dentro do ambiente hospitalar e ver as pessoas precisando simplesmente de um sorriso, né? Porque o Viva e Deixe Viver, ele vem exatamente, né, o significado, né? Então, você vai viver a sua vida e deixar que o outro viva a dor, a passagem que ele está ali no momento. Então, é difícil você não se envolver, é muito difícil, mas a gente tem bastante conversa, bastante workshop, bastante intervenção das psicólogas, né? Que é para a gente tentar que isso não aconteça. Bacana. E muitas vezes, né, eu já tive assim cenas bem complexas, né? Eu tive a oportunidade também de levar o Viva para os Estados Unidos. Eu contei histórias durante 2 anos no UVA Children's Hospital, em Charlottesville, na Virgínia. E eu lembro que eu fugia dos pacientes oncológicos por tentar me prevenir daquela situação. E teve uma vez que um menininho, né, já sem os cabelinhos, ele segurou assim nas minhas pernas, ele me olhou e falou I love you. Ele me desmontou. Eu não tive como, né? Então, assim, tem vários fatores, assim, que você lembra, né, que marcam. E cada vez que isso acontece, é onde você tem mais certeza que ali é o seu lugar. Né? Que é ali que você faz a diferença, que você sai dali mais forte. Não por você ver a desgraça dos outros, mas para você entender que se ralar o seu carro ou o programa que você estava ali agendado não deu certo, aquilo é tão pequeno,
né? Perto do que você vê. E, então, você começa a ter um olhar diferente para a vida. Luciana, isso que você falou é sensacional, porque... Até por isso que eu te provoquei, né, nisso. Porque, Carol, o que acontece? A gente vive a vida de Instagram, né? E parece que tudo tem que estar ali, tudo digital, tudo é flor, tudo é prato bonito, tudo é gente sorrindo. E a gente sabe que isso não é a vida. Chega a realidade, né? As coisas são bem diferentes. E é muito importante ter estar centrado realmente numa vida real, numa vida de verdade, né? Eu acho que todos nós carregamos cicatrizes. Ninguém vive a vida... Meus filhos são todos meninos, tá? Eu tenho 4 filhos, né? Depois eu quero perguntar de você também. Você não deve ter filho ainda, você é novinho. E aí, assim, eu nunca comprei bonequinha pra eles, mas eu comprei pras amiguinhas. Quando a gente ia nas festas das priminhas e tal. E eu fiquei sabendo que tinha boneca Polly. Que a Polly é perfeitinha, né? Não tem nada, assim, de problema. É rica, é maravilhosa. Tem o helicóptero, tem o hotel da Polly. Tem tudo da Polly. Mas quando você sai daquela vida ali, a gente vem para uma vida real. Uma vida que as pessoas ficam sim doentes, que tem sim problemas. E esses problemas que a gente tem que lidar com eles. E que bom que existe a Associação Vive e Deixe Viver para a gente poder contar com esse apoio. Porque a maioria das pessoas não está preparada para a hora de uma enfermidade, de um problema. É verdade isso? Sim, é verdade. Eu acho que o livro, sendo um canal condutor nesse sentido, ele é muito importante, né? Porque vários projetos voluntários, as pessoas têm afinidade, têm vontade, mas não sabem o que fazer. Eu vou entrar lá e vou falar o quê? Vou fazer o quê? Então, assim, a proposta de você levar o lúdico, né, o brincar e a contação de histórias, ela é muito interessante, né? Porque o livro, ele traz ali assuntos que às vezes você transforma o próprio ambiente, né? A gente atende de 0 a 17 anos, né? Então também tem essa questão do público adolescente. Ah, mas não quero mais historinha. Tudo bem, então a gente vai criar, né? Eu levei um livro que era de moda, que você ia montando looks. Então, isso, as meninas, as adolescentes adoravam. Falavam, você iria numa festa assim, e você vai conversando. E eu também queria aproveitar, ainda dentro desse contexto, e dizer que nós lançamos o jogo Eu Conto, que é um jogo de cartas onde você constrói a história, né? Então, eu tenho 5 modalidades, né? Eu tenho personagens, objetos, lugares, adjetivos. Quero ver. Abre e aí você vai... Vamos abrir. E aí você vai construindo... Já vamos jogar. Você vai construindo, né, em cima disso. E isso também é legal, porque você não está preso a um livro e você estimula a criatividade. Então, ele é muito aplicado em escolas, porque dali, do resultado da história, sai uma redação. Então, estimula mesmo a criatividade. Né? Exatamente. Né? Então, essas são as 5 variantes. Aqui eu tenho objetos, personagens, ações, qualidades e lugares. Né? E aí a gente vai montando a história. Aí a gente normalmente fica com as cartas. Então, por exemplo, saiu aqui floresta. Né? Então, era uma vez... né, um menino muito danado e acabou se perdendo na floresta. E aí a Carol vai e tira, por exemplo, o cheiroso. E aí a Carol vai dar sequência. Bom, aí ele estava muito cheiroso, né? Encontrou uma outra parceira que estava com um odor meio suspeito. E aí, de repente, você tira aqui uma ação. Né? Uma ação. Uma ação. Então, Ensinar. E aí ele percebeu que a outra pessoa estava meio fedidinha. Falou assim, deixa eu te ensinar como é que é andar cheirosinho. Foi lá, pegou um perfuminho que ele tinha na mochilinha dele. E falou, passa aqui esse perfuminho. Exatamente. E aí vai. Então, tamo indo bem. Mas agora não dá para ficar brincando, né? Tava legal. Então, mas isso aí, além de entreter, você gera para a pessoa que está ali para viver nesse momento uma fuga, né? Da dor que ela está sentindo, né? Da situação. É uma forma de gerar essa empatia mesmo, né? E às vezes a própria criança, muitas vezes, assim, não está a fim de ouvir, está com dor, né? Então a gente respeita o não também, é muito importante. Eu mesma, eu entro no quarto
Muitas vezes, bem no silêncio, quando eu percebo que a criança está descansando, a mãe aproveita, o cuidador, para descansar. Então, eu saio, eu não invado, né? A gente tem que se pôr sempre no lugar do outro. E eu acho que, às vezes, visitar o próprio paciente em coma também é interessante, porque ele está lá dormindo, sedado, mas e o cuidador? O quanto é importante você chegar e conversar, ler uma crônica, uma poesia, né? Super funciona. Às vezes a pessoa só quer falar. Nossa, tem um monte de gente que está assistindo a gente agora, tá vendo aqui, que deve estar morrendo de vontade de querer participar disso, né, Carol? Nossa, demais. Eu tô super curiosa, eu ia até comentar sobre isso. Porque estar na outra posição como cuidador também é estar vulnerável, né? Estar ali numa situação que também precisa de cuidados. Sim. E muito bom que vocês também olham para eles dessa forma também, né? Tem esse atendimento também. Exatamente. Às vezes a gente percebe, né, que tem ali um pai, uma mãe, enfim, um avô, que está bastante desolado, Vulnerável, triste. E aí a história vem e traz, por assim, poucos momentos, mas muito ricos. Ela se teletransporta daquele ambiente, ela consegue pensar em outra coisa, né? Inclusive, é muito fácil para mim, porque eu sou contadora de histórias também, eu estou no projeto desde 2005. Ok, mas mais do que eu falar, eu acho que uma pesquisa científica é muito importante também. E em junho do ano passado, né, finalmente a gente conseguiu publicar num dos periódicos científicos mais importantes nos Estados Unidos, uma pesquisa que foi feita com 81 crianças internadas na UTI de um hospital da Rede Dora, aqui em São Paulo, né, no Jabaquara, onde se colhia saliva antes de 30 minutos de uma narrativa e, ao término, colhia-se de novo para ver a comparação. Então, foi feito, né, um grupo placebo com outras atividades do que é o que é, comparado com a contação de histórias. Óbvio, nos dois casos a gente teve um ganho, né, respostas super positivas, mas na contação de histórias, especificamente, nós tivemos o nível de cortisol, né, que é o hormônio do estresse, ele baixa, e o hormônio do amor, ele aumenta. Olha, que coisa linda. Então, para a gente, foi extremamente importante essa resposta, né? E hoje a gente tem projeto de seguir essa pesquisa em outros hospitais, porque é uma prática integrativa, né? Agora a gente oficialmente, né, com esse respaldo da ciência, para a gente foi muito importante, e edificando cada vez mais o trabalho dos voluntários nessa questão da contação de histórias. Nossa, sensacional ouvir isso, viu? E isso gera também, o que você falou, né? A credibilidade de uma medição científica faz toda a diferença, né? No dia a dia. Faz muita diferença. Agora sim, você tem mais perguntas para fazer? Eu fico conversando aqui, estou te atrapalhando. Vê as perguntas aí pra gente. Mas assim, tá incrível, né? Eu acho que ela respondeu bastante coisa que eu queria saber já. Tá. Mas, além de tudo isso, qual que é a missão do projeto Viva? A missão é, por meio da contação de histórias e do brincar, formar cidadãos conscientes da importância do acolhimento através dos valores humanos, como empatia, ética, né, e bem-estar. Então, a gente, quando a gente abre as inscrições para trazer as pessoas para o projeto, é muito interessante, porque assim, normalmente vem muita gente interessada e é como um funil, né? A partir do momento que ela vai passando pelos módulos, né? São 10 módulos o curso, são 42 horas, né? E a gente tem os saraus de histórias, tem a parte técnica, tem bastante interação e no final tem o treinamento dentro dos hospitais. E tem pessoas ali que às vezes até desiste, né? Porque ela fala, eu não estou preparada. Não tem problema, né? Eu acho que é um direito do cidadão também escolher. Às vezes ele chega à conclusão que é um piano fácil, mais né? pesado do que ele pode carregar.
Mas, com certeza, é um ganho também, porque todo o conteúdo que ele aprende, né, durante essa capacitação é para a vida dele. Agora, conta para nós assim, alguém que você viu que causou um alto impacto na vida da pessoa ter participado assim como voluntário. Tem algum caso que você possa... Não precisa dar o nome da pessoa, mas tem alguma história que você possa compartilhar com a gente? Do quanto que faz bem a pessoa assim? Tem muitas pessoas, muitas. Eu tenho um voluntário que ele é bem antigo. Aliás, ele que fez o meu treinamento na Santa Casa aqui em São Paulo. Espero que ele não se identifique. Você falou que ele é bem antigo, né? Ele é antigo. Ele deve ser a minha idade, mas ele é antigo de casa também. Ele está desde o começo. E ele assim, é uma pessoa brilhante. E eu tenho certeza que toda a bondade, tudo que ele brilha no que ele faz tem relação com o trabalho voluntário. Né? Porque desse projeto ele foi fazer outros dentro da penitenciária, né? Então, assim, ele expandiu o voluntariado para outras frentes e ele carrega isso no peito, assim, uma pessoa muito presente para a gente. Não vou citar nomes, mas tudo bem. É uma pessoa ativa, prestativa também, uma simpatia fenomenal. E assim, tem uma relação, na verdade, de pessoas que eu poderia citar aqui. Mas como eu não posso falar nomes, então eu prefiro só te dar um exemplo. Assim, ela tem algumas perguntas pra fazer, eu vou ficar te intrometendo aqui, tá? Aí qualquer coisa você fala, Carol. Mas, por exemplo, só... como é que eu te explico isso? O ambiente ele é pesado o tempo inteiro ou vocês também se divertem? É uma coisa... Como que é, assim, o dia a dia? É só tensão ou não? É uma coisa... estar ali no dia a dia, o voluntário. Não, com certeza. A gente se diverte muito, né? Muitas vezes você sai até mais leve, por incrível que pareça. Tem vezes que foi tipo a consolar alguém, foi consolado, foi tipo falar com a pessoa e a pessoa tava imagino que aconteça, né? Bastante. De repente... já aconteceu assim, comigo, eu vou visitar um amigo, de repente... O Fábio mesmo, que trabalhava com a gente aqui, Fábio Cael. Eu fui visitar o cara tava lá, tinha acabado de sair do hospital, tinha vencido um câncer, tava com sonda, tava tudo careca e tal. E aí eu entrei assim na casa dele assim, falei, putz, o cara tava... Daqui a pouco ele tava me sacaneando, brincando comigo, puxando a minha orelha. Aí quando eu saí de lá, eu falei, caramba, eu saí melhor do que eu entrei. Fui visitar ele e a visita fez melhor para mim do que para ele. Acontece muito isso? Sim, mas uma das coisas que a gente fala bastante na formação do voluntário é que a gente... para que as pessoas não entrem tanto nas questões pessoais do paciente. Então, assim, você tem que saber o nome... Porque, às vezes, você não consegue nem identificar se é menino ou menino. Tá carequinha, né? Tá sem brinco. Então, e a mesma coisa para os pais, né? Às vezes, a mãe tá tão abatida, você entra e fala, é seu neto. Então, assim, tem muitos detalhes, né? Que são importantes. E o não envolvimento, eu acho que é uma blindagem e um respeito ao paciente, né? Uma questão de ética. Então, dificilmente, né, você vai perguntar, né, ou se a mãe, o cuidador resolve falar sobre a doença, você ouve por educação, mas não vai ficar estendendo aquele assunto, né? Porque o papel do contador de história é contar história. Mas acontece, já rezei junto com a avó, já ajoelhei, já presenciei um óbito, já tive que fazer o rito ali de passagem com a família, porque a equipe médica acabou saindo do quarto. Então, assim, você é pego de surpresa o tempo inteiro, mas não que seja sempre pesado, né? E, assim, pelo contrário, você estabelece uma relação de amizade com o paciente. E as crianças, elas são leves por natureza, né? Elas, às vezes, têm um problema enorme e elas não têm aquela consciência. Então, aquilo já é uma alegria para a gente. O voltar na semana que vem, na seguinte, é sempre especial. Porque, às vezes, ela pede o gênero da história, então você vai atrás.
né? Ah, eu quero história de bruxa, então você já se programa. Eu quero, tô com vontade de pintar, você leva, enfim. Você vai se preparando para aquilo e acaba se tornando leve e muito divertido. Nossa, essa experiência... eu tô com vontade de ir, não sei você, Carol. Não, demais, Tô com vontade de fazer esse curso de voluntário. Eu, particularmente, já fui voluntária num instituto, né, num orfanato. E eu tive muitos contatos, assim, com crianças carentes. E eu sei o quanto isso mexe. Né? Eu imagino que para você, né, participar, né, ali, ser uma contadora de história, você precisa de um preparo, né? Você precisa de um preparo psicológico, principalmente, e um preparo ali também como lidar com a situação, né? Também não ser inusitado, né? Exatamente. E ela é diretora executiva, mas está na linha de frente também, né? Não fica só lá atrás da mesa. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Segue a pauta aí para o pessoal dar a direção, depois não puxar a minha orelha. Aqui, agora a gente está vivendo numa situação pandêmica ainda, né? E a gente tem aqui que mais de 70% das organizações da sociedade civil quebraram ou acabaram fechando as portas. E como que a Associação Viva sobreviveu e está sobrevivendo hoje nessa situação? Nós, em 2019, né, ainda debruçados ali na questão do planejamento para 2020, nós não sabíamos o que estava por vir. E, por sorte, a gente já tinha uma plataforma do ensino à distância com a maior parte dos cursos já ali na plataforma gravada, os módulos, né, os 10 módulos, porque o Viva atua em 6 diferentes estados, né, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Distrito Federal. E com essa preocupação da uniformidade da informação, a gente já estava caminhando, então, um olhar mais visionário de colocar as informações no EAD. Quando acontece a palestra, né, a palestra magna, que é a abertura, né, para 300 pessoas num auditório de uma universidade, foi ali a única que a gente conseguiu fazer de toda a formação, né? Então, aí a gente imediatamente já levou as pessoas para a plataforma EAD. Aí, com a ajuda, né, da nossa assessoria, né, de comunicação, preocupada também com a continuidade do projeto e tudo mais, veio a ideia da gente aproveitar aquela onda de que todo mundo estava se ajudando. Então, foi a ideia da gente criar o Viva Persona, que era um projeto onde a gente convidou personalidades. Então, aí eu tive ator, atriz, músicos, autor de livros, até um cônsul aí de Israel contou uma história. Eles doavam uma história, né? Então, isso foi uma corrente do bem maravilhosa. Sensacional. E 2 vezes na semana, então, a gente trazia uma contação de histórias, uma história curta, né? E aí eles vinham e contavam e diziam que estava colaborando com o projeto. Isso deu um gás muito grande. Fora isso, a própria vontade, né, dos contadores de história, como é que a gente vai fazer agora impossibilitado de ir para o hospital? Então, num primeiro momento, a gente pensou, vamos usar as plataformas digitais e vamos contar online. Ah, mas, né, 90% dos voluntários são mulheres e mais velhas, e umas nunca fizeram, né, uma reunião assim online, né, uma coisa mais moderna. Como é que vai ser? Todo mundo aprendeu. A gente trouxe pessoas da área para fazer oficina, workshop, dar curso e mostrar como é que se legal, ficava na frente da tela. Bom, resulta que nasce então o Viva On, que é um projeto de contação online, que ele perdurou firme e forte. Então, 2 vezes por dia, de segunda a sábado, eu tenho a contação das 10 às 12 e das 15 às 17. Então, eu tenho lá uma sala que você entra, tenho os contadores de história, e ali a gente começou a perceber que, além da criança internada, a gente começou a entrar na casa das pessoas,
porque não, também era uma forma de isolamento, né? Eu estou isolado no hospital, que meu filho está internado, mas também estou isolado em casa por causa da pandemia. Todo mundo na mesma situação. Na mesma situação. Então, a gente ampliou o público, né? Então, nós trouxemos idosos, a gente trouxe professores, a gente trouxe alunos, já trouxe orfanatos, né? Crianças. Legal. E aí, a gente começou também a fazer uma grade de programação, né? Aqui tem vou deixar aberto para vocês verem, e é pelo né? YouTube que acessa? Como que acessa? É pelo Meet. É um link. Aí entra no site da No associação site. e de lá direciona. Exatamente. Ó, tá curioso aí, ó. Acessa aí o site da associação viva e deixe viver.com.br .org.br. Vamos deixar aqui no GC, quem estiver assistindo aqui pela TV pode ver. E aí nós fomos, então, com esse projeto, a gente foi dando continuidade, né? Então, ficou muito interessante, porque os voluntários, eles fazem um grande sarau, eles esperam as pessoas, Ah, que legal. tem mascotes, né? Crianças que acompanham desde o início e tocam violão, eles também legal. acabam contando história. E assim, é difícil concorrer com youtubers, é difícil concorrer, é muito difícil você falar, olha, vem pra cá, pra esse canal. Mas a grande diferença é que ele também é um verdadeiro ator aqui, porque ele vai interagir. Sim. Você não vai ficar ali só ouvindo passivamente, né? Você interage, você conta. Então é muito bacana. Além disso, as Domingueiras de História, que era um projeto presencial nos parques, e aí a gente trouxe também pro online, então todo último domingo do mês, e aí a gente ganhou mais força, porque a gente fazia localmente, e o virtual possibilitou a gente fazer uma variedade, né? A gente trazer uma coisa multicultural, né? Então eu tenho lá o sotaque de Recife, com a de Salvador, com o carioca. Tá em todos né? os lugares. Era uma integração poderosa Uma isso. coisa absurdamente multicultural, ficou super rico. E aí a gente foi crescendo nesse ambiente online, trazendo dicas de livros, de literatura. O Bisbilhoteca Viva, que é um site também que tem um acervo grande de livros, bisbilhotecaviva.org.br. E eu acho que assim, a gente foi se reinventando, como diz o ditado, né? Você trocar a roda com o carro andando. A tecnologia ela está trazendo soluções que a gente nem imaginava, né, que poderia acontecer. E usar a tecnologia a nosso favor é primordial hoje em dia, não é Exato. mesmo? Tem inovações no mercado do terceiro setor, né? Temos inovações no mercado financeiro, enfim, no mercado de medicina. E nada mais justo do que trazer isso para o nosso cotidiano. No começo da pandemia, o que chamou a atenção, que a gente realmente acreditou na força do Viva On, foi uma demanda de um hospital particular. A gente sabe que, né, no início da pandemia de 2020, foi a parte bastante crítica, o medo do novo, né, a insegurança, aquela correria. E aí nós fomos chamados para fazer uma sala para os filhos da equipe que ficava trabalhando o tempo inteiro e não via os filhos, né? Então, uma escola próxima ao hospital cedeu as salas de aula e aí a gente fazia a contação online. Olha, que legal. As crianças, né, seguindo o protocolo, distanciamento, máscara, etc. E a gente começou ali a fazer essa contação. Então, a gente percebeu que tinha uma interação interessante, mesmo estando na tela. Tinha umas que levantavam, ia tocar na tela. E aí aquilo ganhou uma força pra gente, né? Foi um projeto não foi tão longo, mas foi muito legal. Pegou aquela fase crítica mesmo, né? Do isolamento. Filhos de enfermeiros, filhos de médicos, né? E foi bastante interessante. Então os projetos foram surgindo, foram pipocando. Legal. E a gente... Vocês já saíram na TV? Já chegou a passar num canal aberto, assim? Eu já vi projetos parecidos de contadores de história. A gente tem bastante participação, né, na TV Cultura, mas às vezes por meio de algum projeto pontual ou uma conversa que nem a gente está fazendo aqui.
Mas a gente tem muita vontade de transformar os nossos projetos em um canal, né? Então, porque a gente tem muito conteúdo. Então, e isso é até uma forma de geração de receita também, né? Para a associação. Nós acabamos criando um espaço dentro da própria Viva, né, chamado Vive Eduque. Justamente por causa dessas... O nome é bom, hein? Gostei. Vive Eduque. Legal. Ele é um projeto de disseminação, né, da cultura. Que a gente tem o carro-chefe, que é a capacitação dos voluntários para ir para o hospital. Mas a gente vai além, né? Porque a gente trabalha com outros pilares, né? A gente também está na educação, né? Tem parcerias com universidades, levar a contação de histórias para os educadores e para os alunos. Então, a gente tem tido algumas parcerias nesse sentido também. E o Vive Educa, ele traz isso. Então, a gente tem projeto de escuta ativa, que é para o idoso. A gente tem projeto leitura do ventre à primeira infância, então, que é legal contar desde que o bebê está na barriga, né? A gente tem projetos para adolescentes, a gente tem as pesquisas. Então, assim, o Viva, ele é um gerador de conteúdo. E esse espaço, né, a nossa ideia, o nosso grande ganho, que é o maior sonho, é a gente transformar a sede, que é uma sede própria, que fica na Rua Fortunato, 140, Vila Buarque, perto do Hospital Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. E a gente gostaria muito de transformar essa sede num grande estúdio, né, para poder ter essa conversa aqui, para a gente disseminar saúde, educação. Agora, dia 9 de abril, a gente está com o Fórum de Humanização. Olha aí, gente. Vamos mobilizar aí para gente. Vamos mobilizar. Fórum de Humanização também, trazendo a temática das classes hospitalares. É uma lei. Né? Então, o Viva briga muito por política pública. Tem muita coisa. Agora, deixa eu jogar você... Vou colocar você no fogo aqui também, Carol. Sim. Para isso, precisa de uma coisa lá, né? Precisa. Você sabe que coisa é essa? O que será? Não sei. Precisa de voluntários. Ah, sim. Tá? Que é a principal matéria-prima, é voluntários. Verdade. Mas também, como é que chega o dinheirinho lá? Conta pra nós. Nós temos alguns projetos, né, que são incentivados aí, a lei federal, que é a Lei Rouanet, de incentivo à cultura. Depois a gente tem Promac, Condeca, que são outras instâncias, né? Então, a gente escreve o projeto e tem a aprovação, e daí a gente faz a captação de recursos com as empresas. E fora isso, a gente tem uma campanha também, tem os projetos de marketing, né, que entram pelo Vive Eduque, e a gente tem uma campanha que se chama 1 milhão de amigos, que a intenção é a gente juntar 1 milhão de amigos mesmo, né, de pessoas que doem R$10 ao ano. Ah, meu Deus, olha. E é uma campanha, gente. É uma campanha perene, Verdade. né, para a gente conseguir a sustentabilidade da Viva. E então, assim, e a gente tem que estar ali o tempo inteiro se reinventando, porque às vezes a gente tem surpresas, né, por parte do patrocinador, por parte do próprio governo, né? E aí, como é que faz, né? As coisas não podem estacionar, afinal, são 25 anos. Mas agora, é a especialidade dela aqui, ó. Especialidade dela, tá? O que a Soulcoin pode fazer aí pra gente ajudar? O que a Soulcoin pode... Tô curiosa agora. Agora ela até se arrumou na cadeira. Vamos lá. Peraí, então. O que a Soulcoin pode como fazer? a gente estava falando, né? A tecnologia, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Né? Ela tá aí para isso. Vou fazer igual um... Para. Vamos lá. Não me enrola, não. Na mesa aqui, ó. O que a Soulcoin pode fazer para ajudar aqui? A construir o estúdio. Essa campanha de 1 milhão de amigos... Maravilhosa, né? Eu gostei muito da ideia. É até difícil achar 1 milhão de amigos, né? Na verdade, né? Mas os R$10 é muito fácil. Porque R$10 a gente gasta ali na padaria, tomando um café. Café caro dela. Mas então, a Soulcoin, né? Ela é uma criptomoeda, a primeira criptomoeda no Brasil voltada para o terceiro setor. Então, é uma coisa totalmente inovadora, né? E a criptomoeda a gente já fala de um cenário atual, não é um futuro.
Então, a Soulcoin ela vem para trazer essa inovação no mercado do terceiro setor. Como que a gente vai ganhar dinheiro? Como que você pode ser beneficiada, né, sendo a associação? E como a gente, como instituição, pode ajudar vocês? Bom, temos aqui temos toda uma estrutura, né, de uma tecnologia extraordinária que é a blockchain. Toda criptomoeda que circula no mercado precisa de um sistema chamado blockchain. E esse sistema blockchain, ela é imutável. Então, assim, a blockchain, não sei se você sabe, a blockchain ela é utilizada em vários setores, não só no setor financeiro. Sim. A gente pode utilizar Rastreabilidade de alimentos, Exatamente. Registro de documentos. Exatamente. Então, a gente agora tem essa possibilidade de utilizar no terceiro setor, né? Como que a gente pode fazer isso? Bom, investidores, né, podem adquirir os tokens, né, que a gente chama de tokens. Ele adquirindo os tokens, eles podem ter a valorização da criptomoeda e, com a valorização, com o investimento, ele também ajuda automaticamente as instituições que são cadastradas no nosso sistema, né, na nossa empresa. Isso, deixa eu até ver se eu vou testar aqui se eu já estou manjando bem também, tá? Porque é tudo muito novo, ó. Blockchain é novo. Criptomoeda é novo. Até o Vive e Deixa Ver, se você for ver, é novo. É um bebê, 25 anos ainda para uma instituição que já faz tudo o que faz, é tudo muito novo ainda. E a gente tem um desafio, tá? De melhorar a vida das pessoas, de melhorar a nossa vida como um todo, como sociedade. Então, a tecnologia blockchain, eu sou um entusiasta do blockchain, eu acho que a gente vive num mundo muito burocrático e muito escuro, muito obscuro. É um mundo muito, assim, quando você vê a forma, a gente, mais no Brasil, que as pessoas, criam a dificuldade para vender a facilidade, né? Quando a gente aprende essa frase, a gente fica de cabelo em pé, né? Infelizmente, acontece muito disso. O blockchain veio para resolver tudo isso, porque como tudo é rastreável, essa semana mesmo foi preso aí um casal que fez o maior roubo da história. Nossa, ficou famoso. Ficou famoso. Eles roubaram não sei quantos mil bitcoins. Foi. Uma fortuna, mais de 24 bilhões de dólares, né? É a tua área. Se eu falar alguma besteira, você me corrige aqui. Mesmo. E pegaram. Sabe como pegou? A hora que gastou 500 reais. Perdão, 500 dólares. Aonde pegou, porque a hora que desviou o dinheiro, ficou lá. Numa carteira digital. Quando que descobriram? Quando usou os primeiros. Não tinha como. Era impossível, porque é rastreável. Então a gente está entrando numa fase do mundo onde a gente vai ter a rastreabilidade. Então esse negócio de lavar dinheiro, esse negócio de fazer coisas escusas, com a tecnologia blockchain, já era. Então, e às vezes a parte da doação, muitas vezes as pessoas deixam de doar porque por causa disso. Justamente não sabe se realmente está ali, o dinheiro está sendo investido no que foi doado, né, na proposta. Então, com o uso da blockchain, a gente consegue fazer isso como uma auditoria até, né? Então, o investidor, ele investindo nos tokens, você vai estar fazendo uma ação de doação, né, para as instituições cadastradas na empresa e automaticamente ele está fazendo o seu investimento. Tanto a instituição também vai ganhar com a doação e com a valorização da criptomoeda, né, que é uma criptomoeda volátil, como qualquer outra. Então, você tem ali os seus altos e baixos também, né, que é o mercado financeiro é vivo, né? Então, a gente acaba ganhando muito nisso também. Mas são coisas novas, né? Eu acho que a gente precisa estar aberto realmente para o novo. Exatamente. Né? Eu sou entusiasta da tecnologia blockchain, eu acho que a gente vai acabar daqui a pouco usando blockchain em muitas das coisas. A blockchain, como qualquer outra tecnologia, no começo ela é muito cara, ela é muito difícil, mas conforme ela vai se popularizando, ela vai se tornando mais acessível e vai resolvendo mais e mais problemas. E mais setores vão se adequando e vão utilizando. Então, acho que a gente pode aqui levantar uma bola de o quanto que toda essa audiência que a gente tem aqui, do Inova 360, do Batalha das Startups, todo o grupo ali que está em volta da Soulcoin, o quanto que a gente pode abraçar causas. E para
todos nós, para você que está me assistindo, para você que está aqui me ouvindo depois pelo podcast, pelo Spotify, no YouTube, você que está pegando esse pedacinho aqui do corte para Record News, a minha provocação para você é: R$10 vai mudar o que na sua vida? Agora, R$10 lá no Instituto, na Associação Viva, né? Na Associação Viva, pode fazer o que na vida de pessoas que precisam de acolhimento, de apoio, de um abraço. E muitas vezes você não tem tempo de fazer. Se a tua vida é tão corrida, você não tem tempo de parar para ir ajudar alguém, para passar uma noite, uma tarde, um dia no hospital. Mas com R$10 você pode ajudar alguém que pode apoiar e pode financiar alguém que estará lá fazendo essa parte. Então, se você não puder ser um voluntário, seja então um doador. É só acessar o site que tem essa parte de fazer a doação. Tá o link lá da campanha 1 milhão de amigos. Ai, que lindo. Olha, fiquei apaixonado por essa campanha. Achei lindo. Eu tô igual o Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Não tem uma música dele que é assim? Tem. Tem, né? Vocês não sabem. O Roberto Carlos não é do seu tempo. Não é da sua época, né? Mas deixa pra lá. Vai estar no YouTube, tá no Spotify. Pode procurar lá que tem, tá? Então. Pode procurar que tem. E pra gente finalizar aqui o nosso papo, vou deixar você fazer as perguntas aí, finais que faltam aí, porque... muito legal, né? Deixar na minha, eu vou conversar aqui a tarde inteira, tá, gente? Tá, então, esse momento impulsionou não somente, né, as organizações da sociedade civil, mas também com o mercado, né, para, assim, se reinventar nessa situação. Vocês também estão trilhando nesse caminho, além de toda essa parte de EAD, o que mais vocês fazem para inovar? Vai ter realidade aumentada, vai ter NFT das histórias. Talvez tenha aí um metaverso.